Estamos de volta com Alagoas na hora de hoje, agora conversando com o presidente do Conselho Estadual de Comunicação, jornalista e radialista Marcos Guimarães, que nos dá o prazer de vir aqui bater um papo com a gente. Ontem estava marcado mais uma reunião do Conselho, mas parece que não houve possibilidade de realização. Está difícil para voltar a reunir o Conselho? Qual é a situação hoje do Conselho? Tudo bem, Marcos? Bom dia. Bom dia, Andrés. Bom dia, telespectadores do Canal 5. Não, nós fizemos esse mês já 2 reuniões importantíssimas do Conselho e na última reunião, do dia 13, se não me falha a memória, nós decidimos que no dia 27 nós voltaríamos numa outra reunião para fazer uma análise da exposição que foi feita pelo secretário Álvaro Machado, né? Infelizmente, nós não conseguimos o quórum, mas boa parte dos conselheiros que representam entidades que questionaram a história da extinção do Conselho se fizeram presentes ontem. Agora, só para a gente deixar o telespectador a par, o Conselho é formado por entidades representativas, aliás, por representantes de entidades, né, que compõem a sociedade civil, mas também de governo, né? Mais ou menos, são quantos os participantes? O Conselho são 15 integrantes, né? Agora, tem 2 a mais que fazem revezamento, que é a Universidade Federal de Alagoas com o SESMAC, o curso de Comunicação Social da UFAL e do SESMAC, 6 meses um, 6 meses o outro. E o Clube da Criação com o Sindicato das Agências, 6 meses um, 6 meses o outro. Mas tem poder legislativo, judiciário? Tem lá os 3 poderes, a representação do Poder Legislativo, do Tribunal de Justiça e do governo, do governo. Nós temos lá a Secretaria de Comunicação, Secretaria de Cultura, Secretaria de Educação e o ICP. São esses 4, né? E temos sindicatos de jornalistas, radialistas, relações públicas, publicitários, o Sindicato dos Empresários de Comunicação e a representação dos movimentos populares, que é Abraço. Agora, Marcos, essa questão que envolve essa mudança de secretaria para uma agência de comunicação, ela foi questionada muito pelo próprio Sindicato de Jornalistas e Radialistas, mas ela não chegou ainda a ter uma discussão mais aprofundada em relação a isso. É defendida pelo governo, mas ainda tem alguns pontos que precisam ser esclarecidos. Claro, nós na última reunião que aconteceu, eu acho que foi no dia 13, nós convocamos o secretário do Gabinete Civil, o doutor Álvaro Machado, que foi até a nossa reunião, fez uma exposição do projeto que ele defende, né? E lá foram feitos alguns questionamentos. Essa reunião de ontem é que nós iríamos debater o que foi apresentado na exposição do secretário Álvaro Machado. Mas deixa alguns pontos que fica assim, não convence as entidades que fazem parte do Conselho, que reivindicam a manutenção da Secretaria de Comunicação, como também algumas questões que vêm sendo tratadas. Por exemplo, o Sindicato de Jornalistas tem um projeto que tramita desde a gestão passada, do governo passado, que é a criação de 43 cargos de jornalistas, através de concurso público, ligado à SECOM para ser utilizado, criando a carreira de jornalista no serviço público, né? Inclusive o Sindicato dos Radialistas, os radialistas também reivindicam uma parte, né, nessas 43 vagas, como também as relações públicas. Esse foi um dos pontos que foram debatidos, levantados lá na hora, quando o doutor Álvaro fez a exposição. A outra questão é o Conselho, inclusive foi uma proposta dele, que o Conselho fosse mandado um projeto para que o Conselho fosse reformulado e passasse a ser um Conselho deliberativo. E não ficou bem claro se o Conselho ficaria vinculado a uma agência, que é uma coisa meio estranha, ou ao gabinete do governador, ou gabinete civil. Né? São questões pequenas que eu acho que podem ser resolvidas. Agora, as entidades defendem que a Secretaria de Comunicação seja mantida, que é uma luta que, você sabe muito bem disso, se lutava muito no governo do Surajim, acredito no segundo governo dele, o primeiro secretário foi o Zé Osmando, era o assessor de comunicação do governador, né? Quando foi criada a SECOM. Quer dizer, se a SECOM tem algumas coisas falhas, que sejam corrigidas, mas que se mantenha a Secretaria de Comunicação. Por que extinguir a SECOM? Por que não extingue a Secretaria de Cultura?
Não é questão não que a cultura mereça ser... uma secretaria a mais? Não tem sentido prático, porque nos custos a Secretaria de Comunicação é hoje uma das mais baratas, digamos assim, do governo, mais enxuta, né? Um número pequeno de funcionários, o custeio, né, também é pequeno. Agora, algumas pessoas defendem que uma agência de comunicação teria mais transparência no manuseio da verba publicitária. Será que isso é possível? Hoje em dia não existe essa transparência? As entidades que fazem parte do Conselho, que vêm defendendo a manutenção da SECOM e se posicionando contra, elas têm uma posição contrária. Acham que, através da agência, a coisa fica mais... O Estado, aos poucos, vai saindo dessa questão aí, né? Perfeito. Então é o inverso da questão. Exatamente. Agora, existe possibilidade, ou o Conselho pensa, o governo ainda pode recuar dessa ideia? Porque parece que já foi batido o martelo, parece que é uma decisão que já está tomada. Comentava-se que, inclusive, saiu uma matéria no Jornal Gazeta de domingo, uma matéria até do Gilvan Ferreira, que ele fez, ouvindo o secretário de Comunicação, que o projeto entraria ontem na Assembleia. Mas nós ficamos sabendo que não foi enviado, né? Eu acredito que se for para a Assembleia, nós vamos ter que conversar com os deputados para ver se modifica essa ideia. Até alguns deputados já manifestaram também serem contrários à ideia, pelo menos... O presidente da Assembleia, ele deixou explícito isso. Apesar de não ter ainda analisado o projeto, né? Talvez quando chegar o projeto... O problema é que ninguém conhece o projeto. O que foi apresentado lá pelo doutor Álvaro foi um pré-projeto, né? O projeto em si, nós não tivemos a oportunidade de manuseá-lo. Exatamente para esclarecer. Ontem nós conversamos com o subsecretário Marcelo Santos, o jornalista Marcelo Santos. Ele se comprometeu de, assim que ele tiver condições, de ele enviar o projeto para o Conselho para que a gente possa distribuí-lo com os pares, para que se possa sentar e fazer uma análise, né? E outras questões relativas ao Conselho de Comunicação, está certo que agora, na verdade, a discussão se prende mais a essa possibilidade de mudança da Secretaria de Comunicação para uma agência de comunicação, mas o Conselho tem participado efetivamente das outras questões que dizem respeito à política de comunicação no Estado? Olha, esse ano, no começo, nós tivemos algumas dificuldades, mas retomamos agora nesse segundo semestre, né? Mas o Conselho sempre teve uma participação efetiva nessas questões, né? Inclusive, eu me lembro que no período que o Joaldo era o secretário de Comunicação, nós tivemos até brigas que aconteceram no ICP. O Conselho sempre teve uma participação. Agora, o problema do Conselho é que ele não é deliberativo. Ele é só consultivo. Então você ouve as partes, emite opinião, mas não tem influência. A ideia é que o Conselho passasse para ser um Conselho deliberativo como os demais seria de fundamental importância. Inclusive que esse Conselho pudesse ser instalado na Casa da Comunicação, que é um prédio do Estado. Até para ter mais autonomia. Exatamente. Marcos, muito obrigado pela tua presença. Obrigado para você, Dresch, e parabéns à TV Alagoas, ao Canal 5. Eu não tinha ainda tido a oportunidade de vir aqui pela retomada do jornalismo, um jornalismo atuante. Muito obrigado. E a gente vai ficando por aqui. A seguir, vocês ficam na boa companhia de Oscar de Mello e toda a equipe do Plantão Alagoas. Eu volto amanhã a partir das 11 horas da manhã. Um abraço e bom dia.